Defesa hoje pode ter o titular do Flamengo, que é o Léo Pereira. Qual seria a sua opção? O que você mudaria? O que você manteria? O Ancelotti tem que pensar num coletivo forte, não demorar na bola para fazer essa bola girar, porque essa bola vai chegar quadrada pro Vini Júnior, não vai adiantar. É a oportunidade pro Luiz Henrique e vai tentar no Vinícius Júnior, né? Então, agora o que o Brasil precisa muito é um 10 para segurar. Falar de defesa, primeiro Danilo, então confirmado. Falou que certo. O Luiz Henrique a gente acompanha pouco, mas o que vimos no segundo tempo contra a França já... Escalação da seleção brasileira, bastidores pegando fogo. Eu trago para você agora a Renata Fã e a bancada do Jogo Aberto falando a respeito dos bastidores de Brasil e Croácia. Veja o que o Jogo Aberto está falando. Por exemplo, o goleiro pode ser o Bento ou o Ederson. Ron, o Hugo não é cotado, pelo menos pela mídia, mas de repente pode ser uma surpresa. Aqui nada é 100%, é tudo uma preparação, uma prévia e não tem confirmação. Aqui na direita, com a saída do Wesley, o Ibanes improvisado ou o Danilo, não sei qual que ele vai escolher. Marquinhos, provavelmente esse sim, vai estar em campo. Ou o Bremer de repente poderia aparecer no lugar do Léo Pereira também, enfim, não sei. Douglas Santos na esquerda de novo, um repeteco. Aí no meio-campo, o Casemiro é uma presença garantida nessa espinha dorsal de time. Ao lado dele, ou ele pode repetir o Andrei Santos ou dar uma oportunidade para o Danilo, que foi bem elogiado, entrou disposto, participando do jogo bem. Aqui, o Luiz Henrique foi o grande destaque, se é que a gente pode falar assim, porque o Brasil não jogou bem, mas ele entrou no segundo tempo fazendo aquela fumaça, partindo para cima, incomodando o adversário e a defesa francesa. Aí o Vini Júnior e o Matheus Cunha poderia estar mais centralizado, fazendo aquele papel mais de meia, e o João Pedro como um centroavante de ofício. Mas isso não é confirmado. Tem daqui a pouquinho, vamos observar também as declarações do Ancelotti na coletiva. O Felipe Killing vai trazer as informações. Mas eu pergunto, Cicinho, daqui, olhando esse desenho tático, qual seria a sua opção? O que você mudaria? O que você manteria? Alguma situação que chama mais a sua atenção? Bom, a situação que chama mais a minha atenção é continuar insistindo no Douglas Santos, que teve muitas oportunidades e não correspondeu. E o Douglas Santos, por que eu toco nessa tecla? Porque ele é um jogador que, mesmo no Atlético Mineiro, ele se mostrou sempre mais ofensivo. E aqui na seleção brasileira, ele está tendo que se limitar defensivamente. Então, com a entrada do Marquinhos, se você coloca o Bremer na esquerda e o Léo Pereira como um lateral esquerdo, assim, porque não apoia, né, a maneira que a seleção brasileira está jogando, você tem uma equipe mais forte defensivamente e libera o Danilo. Eu colocaria o Danilo no lugar do Ibanes e você libera mais o lado direito, que é um lateral que tem mais essa liberdade para atacar. Ali do meio para frente daria, sem sombra de dúvida, a oportunidade para o Luiz Henrique e vai tentar no Vinícius Júnior, né? Então, a seleção brasileira que optaria mais defensivamente por essa segurança contra a equipe da Croácia e daria liberdade para os atacantes. E por esse desenho tático, Edu, o Vini estaria mais colocado no lado esquerdo do campo, que é onde ele está bem acostumado no Real Madrid, não tanto como aquele centroavante, aquele cara para definir, sim, o cara que aproxima jogadas e também se apresenta para, caso tenha uma chance, fazer o gol. A gente sabe que o João Pedro é um cara que, apesar do Chelsea não viver o seu melhor momento na Premier League, ele particularmente está muito bem. O Matheus Cunha passa por uma boa fase no Manchester United. E o Luiz Henrique a gente acompanha pouco, mas o que vimos no segundo tempo contra a França já o credencia a ganhar uma titularidade. Sim, eu acho que porque ele apresentou nesse segundo tempo, com certeza uma oportunidade para ele começar jogando, até mesmo para mostrar o futebol dele. Agora, o que vou bater sempre na tecla, Renata, com relação à atitude e comportamento dentro de campo dos jogadores da seleção brasileira. Eles têm que ter esse comprometimento no que? Sem a bola, todo mundo ajudar para marcar, todo mundo recompor, né? Ocupar os espaços para não deixar a equipe adversária jogar. E quando você tiver com a bola, você tem que mostrar o talento, o porquê está na seleção brasileira. Então, isso que eu fico assim, batendo nessa tecla, porque nos clubes, esses jogadores conseguem render e performar de uma forma que a gente deixa encantado. Agora, na seleção brasileira, infelizmente, eles não estão conseguindo render o esperado, né? Até porque tem condições. Então, você pegando um ataque como esse, é um ataque de respeito, sim, porque lá na Europa eles jogam e são titulares. Agora, na seleção brasileira, a gente espera isso aí.
e o comprometimento de todos ali e a atitude para vestir a camisa da seleção brasileira, Renato. Ronaldão, você já fala da defesa na sequência, mas quem pede passagem por aqui é Felipe Killing. Já saiu de Boston, chegou em Odão. Agora vamos falar de defesa. Primeiro, Danilo, então, confirmado. Falou que certamente estará na lista da Copa. A gente sempre fala que certamente, porque pode ter uma lesão. Infelizmente, Copa do Mundo tem essas zicas, essas bruxas soltas. Mas, a princípio, ele estará na lista. E a defesa hoje pode ter o titular do Flamengo, que é o Léo Pereira, ao lado do Marquinhos. E o goleiro não sabemos, ou Bento ou Ederson. Falando da defesa, o Marquinhos voltando é uma referência para todos ali praticamente, até para os laterais. Né? Nós estamos aqui vendo o que foi colocado e a dúvida do treinador também para o lado direito ali, ou o Danilo, tentando fazer o Ibanez ali por ali, né? Agora, a verdade é que quando você tem um cara experiente que está ali há muito tempo, ele conforta os demais. Então acho que ali já começa a ajeitar a carga. E o próprio Casemiro jogando no meio com o Danilo também, se for o caso de colocar o Danilo, dá uma força a mais pro setor. Agora, o que o Brasil precisa muito é um 10 para segurar na bola, para fazer essa bola girar. Porque essa bola vai chegar quadrada pro Vini Júnior, não vai adiantar nada. Muitas vezes ela vai chegar quadrada também pro Luiz Henrique, que vai ser esse cara que vai buscar e puxar o time no contra-ataque também. Então acho que você acaba cansando muito os atacantes também. Então acho que o Ancelotti tem que pensar num coletivo forte, não deixar muito esse espaço. Porque quando deixou espaço, o Brasil sucumbiu na velocidade pro time da França. Enquanto a Croácia vai ser a mesma coisa. Eles vão estar fechadinhos, jogando contra-ataque. Se você não tiver compactado, você vai sofrer mesmo estando com o Marquinhos ali. Você vai sair na caça dos atacantes e não é legal. Pro zagueiro, sair na caça toda hora não é legal, né, Edu? E hoje, pelo desenho que mostramos, quem parece que vai assumir essa função de articulador é o Matheus Cunha. Mas ele pode flutuar ali o ataque, são 4 jogadores na frente. Agora, a diferença, sim, que eu percebi de um time que é bem treinado, entrosado, como a França, eles sabem o que fazem, eles sabem atacar o espaço, sabem se posicionar, eles entendem o que o companheiro pode fazer. Quando a gente viu o Dembélé deixando no primeiro gol lá o Mbappé livre, né, na corrida para poder fazer o gol e usar o que ele tem de talento, é isso que no Brasil não tem, a gente não percebe esses mecanismos coordenados. Exatamente. Isso é fruto de longa data que os jogadores vêm jogando junto, né? Então já tem um esquema tático, os jogadores entenderam aquilo que o Deschamps pede, aí fica as coisas mais fáceis. Agora, o Ancelotti está tentando dar a cara dele. Com as entrevistas dele, você já vê que ele... Você viu aí Renata Fã e a bancada do Jogo Aberto falando a respeito da escalação da seleção brasileira que vai enfrentar a Croácia logo após uma derrota dolorida para a França. A seleção brasileira agora junto os seus cacos vai enfrentar agora a equipe da Croácia, né? E na sua opinião, qual o placar desta partida? Qual o placar desse jogo? Você viu aí a bancada do Jogo Aberto comentando a respeito do assunto e da escalação da seleção brasileira. Deixe o seu like, deixe o comentário e também se inscreva em nosso canal.